Hello, meus amores e minhas amoras, como vocês estão? Tava com saudade de voltar aqui, gravar vídeo, editar vídeo e colocar vídeo no YouTube, no Instagram. Que saudade de vocês que eu estava, mas estamos de volta. Pra você que não me conhece, Já tá me achando meio doida aí, né? Sem parafuso nenhum. meu nome é Isabela Azevedo, eu sou professora de redação e de linguagens e hoje a gente vai voltar com chave de ouro. Voltar com chave de ouro não tem nada a ver, né? A gente vai voltar com tudo porque a gente vai falar sobre ela, a mais terrível das criaturas. A mais terrível das criaturas. Não tô falando sobre a Cruella, não tô falando sobre cólica, tô falando sobre a crase. Então vem comigo que a gente vai bater um papinho aqui rápido, prático, simples, pra você entender crase de uma vez por todas. Se você quer tirar 200 na competência 1, ou até mesmo sair no Fantástico no ano que vem, falando que você passou no Enem com 1000 pontos na redação, Vamos aos gols do domingo! Você vai precisar dominar esse conteúdo de crase. Antes de começar, eu vou contar pra você uma história que vai facilitar a sua vida em tudo pra você poder entender crase. Eu te prometo que você nunca mais vai esquecer o que a crase é. Pensa comigo o seguinte, você tá aí solteirão ou solteirona na pista pra negócio há muito tempo e tá querendo encontrar alguém pra poder ter um relacionamento sério. Então você vai começar a procurar alguém que seja semelhante a você. Um belo dia você encontra uma pessoa que tem alguns gostos parecidos e tudo mais, então ela é bem semelhante a você e você resolve que você vai criar um laço com aquela pessoa, vai começar a namorar com aquela pessoa. Depois de algum tempo, a relação ficou séria, a gente vai ter o quê? Provavelmente uma aliança vindo aí. Que lindo, cara! Com a crase, gente, é exatamente a mesma coisa. A gente tem uma letra, que é a letra A, que tá procurando alguém aí pra poder namorar e encontra uma outra letra A. tem várias semelhanças, até mesmo porque a letra parece ser a mesma, mas tem algumas diferenças internas que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre elas. Pensando nisso, então, em algum momento elas resolvem se encontrar e aí quando elas se encontram, criam esse laço, a gente tem a crase. Então a crase nada mais é do que a junção de duas vogais, a letra A com a letra A. Então a gente teve essa crase. E depois de um tempo, eles resolveram, oficializar aquela união e colocaram ali uma aliança. Essa aliança, ela nada mais é do que aquele acento que a gente chama de acento grave. Que lindo! Vamos supor que no seu texto você resolva colocar que devido à falta de políticas públicas, problemas ocorrem. Pense comigo aqui rapidinho, olha. A palavra devido é um adjetivo, e esse adjetivo, ele vai pedir um complemento. O que acontece devido a. Então a gente tem aí a preposição que é demandada pela palavra devido. Só que você também quer falar que há a falta de políticas públicas. Então, a falta de políticas públicas. Esse a falta de políticas públicas é iniciado por um outro a, que a gente vai chamar ali então de artigo. É um artigo definido que está definindo ali a falta de políticas públicas. Nesse caso, então, a gente vai ter devido à falta de políticas públicas, devido a e a falta de políticas públicas. Esses dois estão próximos ali e eles se encontram, se fundem e esse encontro vai ser marcado, então, pelo sinal gráfico que a gente já viu. Nesse caso, você está vendo aqui escrito devido à falta de políticas públicas com a crase. Então a crase, ela nada mais vai ser do que esse encontro entre um A e outro A. Na grande maioria dos casos, entre um A, que é uma preposição, e esse segundo A vai ser um artigo feminino. A gente vai entender isso daqui com 4 regrinhas básicas que eu vou falar com vocês agora. O primeiro caso é esse que eu acabei de comentar com vocês. A gente tem a junção, então, de uma preposição A com um artigo A. E essa junção vai gerar a crase. Quando eu falo assim que é necessário o acesso à educação, quem tem acesso a alguma coisa. Então, tem acesso a, e aí a gente tem esse a preposição. E educação é um Substantivo feminino. é a educação. Nesse caso, a gente vai ter a junção de 2 as e, portanto, a crase. Tente trocar a palavra que está logo em seguida a esse a que você está suspeitando se tem crase ou não por uma palavra no masculino. Substantivo masculino. Acesso ao sistema. Nesse caso, o que a gente vai ter? Eu tenho acesso a, todo mundo que tem acesso a alguma coisa, e eu tenho a palavra sistema, que é o sistema. Aí a gente vai ter, então, o encontro de um A, do acesso a, com o, né? E aí, essa junção dos dois vai gerar acesso ao. Tá vendo que aí a gente não vai colocar crase? Porque a gente tem o encontro de um A com o. Mas se fosse uma palavra feminina, o nosso artigo não seria o, não seria o artigo masculino, seria o artigo feminino a, como em a educação. Então, qual que é a grande questão? Se você tá na dúvida se o A tem ou não tem crase, tente trocar a palavra que vem logo em seguida desse A por uma palavra masculina. Então, acesso à educação, eu vou trocar por acesso ao sistema. Toda vez que eu tenho ao pro masculino, eu vou ter o a com crase pro feminino. Nesse mesmo exemplo, a gente ainda pode pegar ali as locuções que têm um núcleo feminino. Saiu
às pressas. A gente tem uma locução às pressas. Essa locução ela também vai ter crase. Às vezes. O às vezes também sempre vai ter crase. Por quê? Porque é uma locução, vai ser indicativa de tempo aí nesse caso. E a gente tem então uma palavra que é vezes feminina. Como tudo não são flores, a exceção para essa nossa primeira regra de junção de uma preposição com um artigo feminino vão ser 3 palavrinhas aí: a distância, a casa e a terra, quando não especificadas. Então, por exemplo, ensino à distância, a gente não vai colocar crase. Agora, se for ensino à distância de 20 metros da minha escola. Nesse regime de home office, por exemplo, né? Home office, por exemplo, né? Então, ensino à distância de 20 metros da minha escola. Nesse caso, sim, especificado, a gente coloca a crase. Segundo caso obrigatório de crase é quando a gente tem a junção da preposição a mais os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo. E aí a gente vai colocar então essa crase para poder indicar também a junção de 2 as. O a preposição mais o a. Mas esse segundo a aqui agora ele vai ser diferente. Ele não vai ser um artigo mais e sim um pronome demonstrativo. Repare que quem permite algo, o acesso ao cinema, a alguém, aqueles indivíduos mais pobres. Pensando nisso, então, a gente tem a junção da preposição mais o pronome demonstrativo, aqueles. E repara que essa regrinha aí desmente uma regra geral da gramática, né? Na verdade, não da gramática, mas que a galera diz aí da gramática, Que a gente não coloca a crase quando tem palavra no masculino. Então, nesse caso, o aquele é uma das exceções em que a gente pode colocar sim crase quando o referente é um masculino. Terceiro caso obrigatório de crase, quando a gente tem ali o as quais. Vou dar um exemplo para vocês. É necessário atentar-se às famílias às quais os direitos não são garantidos. Nesse caso, gente, reparem o seguinte: quem garante direito a alguém. Então, a gente tem a preposição aí novamente, garante direito a alguém. E a gente tem esse direito sendo garantido, ou perdão, não sendo garantido, às famílias mais pobres. Aí a gente tem, então, as famílias mais pobres, as quais, né, sendo marcada por essa crase. porque a gente teve a junção tanto do a preposição, de garantir o direito a alguém, né, quanto a do as quais aí. E então essa junção vai ser feita e a gente também vai ter a crase. E por fim, a gente também vai ter a crase no nosso quarto caso obrigatório, quando a gente tem uma palavra feminina subentendida que é ali antecedida por uma preposição. Pensa assim: ela escrevia a Fernando Sabino. Nesse caso, a gente coloca a crase porque a gente tem subentendida a palavra moda. Ela escrevia a moda de Fernando Sabino. Mais uma vez, é possível sim ter crase antes de palavras masculinas? Sim, mas nesse caso, quando a gente tem essa palavra feminina que está subentendida. Um outro caso em que isso acontece também é quando a gente tem um substantivo feminino que é mencionado e em seguida ele é retomado de maneira implícita. No caso das famílias, refere-se às que não têm muita verba. Então, nesse caso, a gente tem, no caso das famílias, refere-se. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. E nesse caso, eu tô falando que a gente se refere às famílias que não têm muitas verbas, mas reparem que famílias aí tá subentendido pelo contexto. Bora para os casos proibitivos, então? A gente também tem 4 casos em que a gente não pode usar a crase de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro, antes de verbo. A partir do século XXI, repare, a gente tem um a antes do verbo partir. Pasmem, o partir nesse caso é um verbo que está no infinitivo. Não pode ter crase de jeito nenhum antes de verbo. O segundo caso é quando a gente tem palavras no masculino. Tirando aqueles 2 outros exemplos do aquele, do aquilo e do a moda de, né, que a gente tem implícito ali, tipo a Fernando Sabino, a gente nunca vai ter crase antes de palavras masculinas. Por que isso acontece? Porque no caso das palavras masculinas, elas não vão demandar o a, o segundo a, que é aquele nosso a artigo feminino. Elas vão demandar o o, que é o artigo masculino. não tem como ter junção, preposição, mais artigo feminino e logo não tem como ter crase antes de palavra masculina. Além disso também, em geral, a gente não vai ter crase antes de pronomes. Tirando aqueles sobre os quais a gente já falou. A qual, as quais, aquele, aquela, aquilo. E também o a quando ele está retomando alguma ideia. Então, no caso das famílias, refere-se às que não têm verbo. Então, tirando esses pronomes, a gente não tem crase antes de pronome. Por exemplo, quando a gente fala o ministro refere-se a essa questão. Nesse caso, o essa é um pronome, não está naquela listinha que a gente mencionou anteriormente, que é uma listinha que permite a crase, então a gente não vai ter crase nesse exemplo que eu acabei de falar aí. E por fim, o nosso quarto caso proibitivo aí, quando a gente tem expressões com palavras repetidas.
Por exemplo, dia a dia. Então, isso ocorre no dia a dia das pessoas. A gente não vai ter crase aí, porque é uma expressão com termos repetidos. Partindo para os nossos casos facultatésimos, nós temos 3 casos facultativos. O primeiro deles é o caso do pronome possessivo seu, sua. A crase é facultativa antes de pronomes possessivos femininos. Então, quando a gente fala assim, esse problema se destaca devido à sua conjuntura atual, nesse caso, devido a gente já viu, né? E a gente tem o a sua aí, um artigo antes do sua. Essa crase no a vai ser facultativa. Sabe por quê? Não tô lembrado, não. A gente não viu que a crase é a junção do a preposição mais do a artigo? Nesse caso, o que acontece? Como a gente tem um sua, que já é um elemento que vai determinar uma palavra logo em seguida, né? O uso aí desse a, logo antes do sua, torna-se facultativo, porque ele se torna um determinante a mais, né? Ele vai determinar a palavra que vem logo em seguida, que é conjuntura. Então, nesse caso, você pode escolher colocar esse a, e aí fica devido à sua conjuntura com a crase, né? Porque a gente tem a junção da preposição mais o artigo, ou então você pode colocar sem esse a. E aí, se ficar sem esse a, a gente vai ter só a preposição. Por isso, a crase, nesse caso, é facultativa. Antes de nomes próprios femininos, rola a mesma coisa, a crase é facultativa. Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Porque você pode ou escolher especificar aquela pessoa, e aí quando você escolhe especificar, é necessário que você coloque a crase, principalmente se forem pessoas ali desconhecidas, né, pessoas comuns. E quando você deseja não especificar a pessoa, enfim, você já vê o que aquela pessoa ela é conhecida, não é necessário o uso do artigo, é só se você quiser. Então, por exemplo, refiro-me a Hillary Clinton. Quem se refere a alguém, e eu tenho Hillary Clinton aqui do lado. Só que eu não preciso determinar Hillary Clinton com nenhum artigo, né? Por quê? Porque todo mundo sabe quem é a Hillary Clinton e provavelmente só tem uma Hillary Clinton sobre a qual as pessoas comumente conversam. Então, você vai escolher colocar a crase ou não. Agora, por exemplo, refiro-me a Isabela. Pô, mas qual Isabela? Nesse caso, quando você coloca a crase, você demarca no seu discurso que está determinando qual é a Isabela. Provavelmente você já falou dela anteriormente na sua fala. E por fim, mas não menos importante, a gente tem o terceiro caso facultativo aí, que é quando a gente tem a palavra até, né, a preposição até, seguida de uma outra preposição. Então, até a. Quando a gente tem logo em seguida dessa construção aí alguma palavra no feminino, a crase do a se torna facultativa. Então, por exemplo, a festa vai até às 20 horas. Então, reparem que nesse caso a gente vai ter essa construção aí que vai nos tornar, né, aptos a escolher se a gente quer até às 20 horas com a crase, e nesse caso a gente coloca esse artigo aí, ou até às 20 horas sem a crase, e aí nesse caso a gente tira o artigo e tá, então, não trazendo aquele elemento de determinação que é o artigo definido. Já acabou, Jéssica? Pra gente terminar, bora de desafio? É claro! Vou trazer aqui pra vocês 2 desafios, então, e aí vocês me contem nos comentários como vocês escreveriam essas 2 expressões, com crase ou sem crase, ou crase facultativa. Quando eu falo vou a Ouro Preto, eu coloco ou não coloco crase? E quando eu falo vou à Bahia, eu coloco ou não coloco crase? Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários qual que é o seu palpite, que eu faço questão de responder um por um. E antes de você ir embora, deixe seu like nesse vídeo daqui, que foi um vídeo que deu muito trabalho pra fazer, mas eu tenho certeza que vai ser um dos vídeos mais úteis da sua vida para você poder entender gramática e dar aquele passinho ali do 200 na competência 1, do 1000 no Enem, do Fantástico no ano que vem. Esperava que eu era querida, mas não tão querida assim. E aí você vai falar, Pô, aprendi crase com uma menina meio doidinha ali do Instagram, do YouTube, enfim. Aí você pode falar meu nome lá que eu vou gostar também, tá bom? bom, gente, espero vocês então nos comentários, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo. Um beijo enorme, tchau, tchau!